Vamos lá? Vou voltar para o ponto de novo, para o que a gente estava falando, entendermos isso, esse plano o plano de salvação em seus aspectos. Eu venho falando desses aspectos da salvação, do que Deus realizou por nós. Eu quero terminar isso lá na frente, não é? Falando sobre a etapa final, a jornada, o final, onde nós iremos parar, embora eu venha pincelando qual é o projeto de Deus. Não é? No livro de Efésios, capítulo de número 1, deixa eu abrir aqui, só abram comigo, vocês não têm aí, eu não tenho aqui no esboço, mas eu tenho aqui aqui na Bíblia, a minha, essa tem, vê aí na sua também, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Jesus me ajuda a achar. Efésios, capítulo de número 1, o verso de número 11. Efésios capítulo 1, verso 11, você que está em casa, pegue a sua Bíblia ou faça essa anotação aí, não está no esboço, então você não vai ter aqui depois no esboço, se futuramente eu trazer ele de novo para o coração de vocês. Capítulo de número 1. Encontraram aí? Amém? Diz assim, eu vou ler do verso 3, porque esse capítulo é muito gordo, gente, é gorduroso, sabe? E hoje é domingo, é dia de churrasco. Então tem que ser um negócio assim que não dá para você. O Everton está trazendo aqui, pode pegar o verso 3, Everton, não dá para a gente... É importante, a gente está falando aqui de salvação, está falando dessa obra maravilhosa, magnífica que Deus fez. Dá uma olhada, acompanhe comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções tem o Pai da Glória, que nos tem abençoado. Em algumas traduções tem que nos abençoou no passado. Nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção. Aí, não é? um campo amplo, nos abençoou ou nos tem abençoado, conforme a tradução que você tem na mão aí, né, em mãos, com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção espirituais ou espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pode seguir? Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, presta atenção, para sermos santos, e essa palavra irrepreensível é sem culpa, sem condenação diante dele. Estão entendendo isso? Para sermos santos, separados, ele nos separa para vivermos perante ele sem condenação. Nos escolheu em Cristo para que você tenha liberdade de estar com o Pai, de chamá-lo de Pai e poder, sabe, se derramar na presença dele, mas também receber dele o que você precisa. Como a Bíblia diz, nós temos agora ousadia de entrar no trono da graça, liberdade, é isso aí, ó. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e inculpáveis, sem culpa, sem condenação perante ele, em amor. Verso 5, pode seguir. E também nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Presta atenção, não é nos predestinou, pastor, meu chamado é pregar o evangelho, meu chamado pregar o evangelho, ir para a Europa, pastor, ir vou pregar em volta da Torre Eiffel, só tem gente com chamado para lá, aí, só tem gente com chamado para lá, gente, Ganda, Sudão, está precisando, aqueles cantos, Tailândia, não é? Aqueles cantos do Egito, porque tá uma seca terrível lá, está precisando.
É verdade que tem gente que está assim mesmo, apontando a cruz, sal grosso, tripa de alho, assim, ó. Não me envia, não. O profeta vai e chega. Então, mas ele não nos predestinou para isso, na verdade. Isso é um papel para toda a igreja, porque tem esse amor derramado no coração, né? Ele nos predestinou para ele. É para estar com ele, para viver com ele. Quando isso está forte, animado em nossos corações, você vai para qualquer lugar. Você vai para qualquer lugar que ele mandar, que ele levar, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, muito legal isso aqui, que é essa questão de adoção de filhos. Nós medimos, infelizmente, nós temos essa dificuldade de medir o relacionamento de Deus como pai, como o relacionamento de Deus como pai com os seus filhos. Nós temos uma dificuldade porque a ação de paternidade da humanidade está tão corrompida, tão quebrada, tão despedaçada, principalmente por nesse aspecto de pai-homem, não é? Pai-homem, essa visão, não sei se alguns de vocês assistiram aquele filme A Cabana. Assistiu? Quem assistiu aqui? Legal, bastante gente assistiu aquele filme A Cabana. E vocês que em casa também que assistiram aquele filme A Cabana, lembra do que? Vocês vão lembrar aí que Deus lá se manifesta como o quê? Como uma mulher, por causa da dificuldade que aquele cara tinha de se relacionar com o pai. Mas aquele pai, aquele relacionamento daquele cara com o pai dele, é a mesma batalha que hoje o mundo enfrenta com relação aos pais. Então, como a gente está meio que acostumado a medir o relacionamento de paternidade de Deus com a gente? Segundo o nosso próprio relacionamento. A maioria deles, não vou dizer para vocês que é 100%, não vou criar aqui uma radicalidade. Não, porque eu como pai, eu acredito que não sou um mau pai, né? As duas estão aqui, meu Deus, nem vou olhar para elas, né? Mas a infeliz maioria é um distanciamento muito grande. Então, como entre pais e filhos, então como um filho vai medir, né? Esse relacionamento de Deus não dá, é como se não tivesse um padrão próprio. Não tivesse um padrão que apontasse, que dissesse, cara, isso é maravilhoso. Então nós acabamos medindo por um padrão quebrado, um padrão fraco, um padrão sem carinho, sem amor, sem tempo. Está todo mundo correndo, desesperado, mas eu digo para você que ele te predestinou para ser filho dele. E ele te ama, tem todo o tempo do universo para você. Sempre que você precisar, pode chamar. Sempre que você quiser conversar, pode liberar todas as palavras. Ele vai ouvir cada uma delas. E até que você não diz, a Bíblia diz, antes que o conteúdo te venha à língua, ele já conhece. Diga amém por isso. Você tem um pai que te ama. Pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, o teu pai te ama. Intensamente, gente. Intensamente. Ele te predestinou para ser filho. Esquece. Ó, teu pai foi bom com você? Teu pai é bom com você? Teu pai humano, biológico? Pastor. Põe ele um pouquinho de lado, dá um descanso para ele. E agora olhe para o Pai eterno, o Pai das luzes, aquele que não muda, aquele que te ama quando você está bem, quando você está mal, quando você pisa na bola, quando você chuta a bola, quando você levanta a bola, quando você faz o gol. Ele te ama. Porque você é filho. Deixa eu continuar. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, o seu próprio conselho, não segundo a minha e a sua bondade, não segundo os nossos bem-feitos. Isso também não dá campo para a gente continuar errando, Deus continua me amando. Não dá campo para continuarmos errando, até porque se você tem um pai que te ama e você experimenta desse amor, se tem uma coisa que você não quer fazer é frustrar esse pai.
Não quer. Ela não quer, né? Tem uma coisa que você não quer fazer, é frustrar ele. A gente, quando um filho descobre que tem uma coisa que o pai não gosta, ele faz até outras coisas erradas, mas aquilo que o pai não gosta, ele procura fazer certo, né? Para agradar. Para agradar. Tem uma coisa que o pai não gosta que os filhos façam, é ficar longe dele, né? Porque ele nos chamou para si. Ele viu, olha só, pensa aí, gente, falando do projeto de Deus para nós, ele viu que no dia em que Adão errou, no dia que Adão pecou, eu falo no sentido dele viu o ato prático, né? Porque ele já preparou tudo isso antes da fundação do mundo, por Deus ser onisciente, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então a Bíblia diz que ele já havia preparado tudo isso antes da fundação do mundo. Mas no dia que Adão pecou, acontece a experiência prática, aquilo na prática. Deus viu que seria impossível o homem se reaproximar dele sozinho. Gente, foi como se o homem tivesse comprado uma viagem de avião apenas de ida para o Japão ou para a China, do Brasil para a China. Apenas de ida. E não há mais possibilidade de volta. Não dá para voltar de carro porque tem que cruzar o mar e não dá para voltar de nada mais. Aí Deus viu isso, então ele saiu do lugar dele e vem até nós, porque Jesus, Isaías profetiza, chamando Jesus de Emanuel, não é? Emanuel, que é Deus encarna. João escreve, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo criou carne, ganhou carne, encarnou e veio estar conosco. O Emanuel, Deus encarnado ao pé da letra, nós chamamos de Deus conosco. Quando hoje aparece para Maria, diz assim, o nome dele será Jesus, Salvador. Quando Simeão recebe Jesus para apresentar, no 8º dia, Simeão olha para ele e diz assim, agora o Senhor pode recolher o seu servo em paz, porque os olhos dele, os meus olhos, já viram a tua salvação. Ele olha para Jesus e diz, a salvação, Jesus é a tua salvação. Segundo a sua aprovação, o conselho dele, Deus não precisou contar com o nosso acerto para realizar. Ele sozinho decidiu porque ele nos ama. Diga graças a Deus. É isso que ele está fazendo agora. Verso de número 6, pode seguir, Everton. Meu Deus. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Presta atenção. Ele entra nesse campo da oferta especial, gloriosa e preciosa, que é o próprio Filho, não é? Naquela cruz. Agora nós passamos a manter, ele alimenta, mantém esse relacionamento ali com a igreja, com você, com os filhos. Gente, estou falando aqui para filhos de Deus. Estou falando aqui que você é filho de Deus. E se tem um investimento que vale a pena, crescer nesse entendimento de filiação, de paternidade. Por nós termos um combate das trevas. As trevas têm combatido contra, não é contra a igreja, gente, presta atenção, porque a gente diz contra a igreja, não, é contra princípios de Deus que foram estabelecidos na humanidade. Família. Família não é algo especial apenas para a igreja. Família é algo especial para a humanidade. Família é uma estrutura. Família é uma cobertura. Família é uma segurança. Nós estamos aí cheio de pessoas que têm dinheiro, têm valores extraordinários, mas não tem família, não tem estrutura, elas são amargas, são tristes, elas deitam e não querem acordar de manhã, elas acordam e não querem levantar, elas saem e não querem encontrar ninguém, elas encontram e não querem falar, elas falam e querem distanciar-se, porque elas não têm esse conceito família, foi quebrado. Nós temos um reino, um governo que luta contra isso, que é as trevas. E nós devemos crescer nesse entendimento de que nós, em Efésios, Paulo ora, não é? A todos os que tomam o nome de Jesus, a família, a grande família de Deus. Não é? Isso é para louvor da sua graça, da sua glória, é para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente, para o engrandecimento da ação de Deus, né? Da graça, da manifestação da graça. Verso 7, segue lá.
no qual nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção, gente, essa palavra redenção, ela não tem outro sentido senão resgate por um preço. Não tem outro sentido. Não é apenas um resgate, porque um resgate poderia ser feito por alguém valente no sentido de guerreiro forte sem pagar nada. Por exemplo, a Bíblia fala lá no capítulo de número, lá naquele de Crônicas, de 2 Crônicas, que eu não me lembro mais se é 1º ou 2º, sumiu da mente aqui, porque não estava no esboço, mas a Bíblia fala sobre um momento, uma situação, 1 Crônicas lá, que Davi, ele estava servindo a um rei lá, um tempo, quando ele fugia de Saul, e num determinado momento o rei dispensou ele, porque os inimigos não quiseram, os aliados não quiseram lutar ao lado desse rei, porque Davi estava com esse rei, não é? E ele disse, esse Davi aí, não, esse cara aí é o que a turma cantava em Israel, que Saul matou milhares e os 10 milhares. Se esse cara se revoltar contra a gente está morto. Manda esse cara embora. Ele despede Davi, Davi vai embora. Quando chega lá, na cidade onde ele estava hospedado, um chamado Ziclag, lá diz que os caras tinham dado na cidade, levaram tudo, levaram mulheres e crianças, e Davi se levanta, consulta Deus, só para resumir rapidinho, gente, consulta Deus, e Deus diz, vai lá que você vai resgatar o povo e vai voltar com sucesso. Davi vai e se levanta e pega lá 600 homens, 200 ficam no caminho porque estão cansados da viagem, ele continua com 400, entra no acampamento dos caras, resgata todo mundo, não paga nenhum preço, e os caras sequestraram, ele foi lá, resgatou, trouxe tudo de volta, isso foi sem preço algum. Ele considerou que era direito, é claro, os caras sequestraram, só que no caso da palavra redenção, é resgate por um preço. Portanto, o que nós recebemos, as promessas que se cumprem em tua vida, a prosperidade, saúde, ela foi cara. Jesus morreu por mim e por você. É por isso que Paulo disse, eu rogo-vos em nome de Jesus, que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Foi pago um preço. Ele se deu naquela cruz por cada um de nós. Você é curado, você tem que bater o pé no chão. Meu Jesus sofreu com essa doença. Aqui não, filha. Você é abençoado. Ele te abençoou, porque a Bíblia diz que ele se fez maldito, porque está escrito maldito. Não é? Não, presta atenção. Não, Deus não exerce um abuso de autoridade, embora seja soberano, Senhor de tudo, do universo, ele não exerceu em nenhum momento abuso de autoridade. A justiça detém, a justiça do próprio Deus para Deus. Ele age no campo de justiça. Então Jesus paga o preço devido por cada uma das bênçãos que a Bíblia declara. A Bíblia tem aí registrado, segundo os pesquisadores, nunca contei, gente, um dia ainda vou contar, mas 8.800 e não sei quantas promessas, dessas 8.000 e não sei quantas, 7.000, um pouco mais de 7.000, é para você, para os filhos. Todas elas, Jesus já comprou com o sangue, o sacrifício dele naquela cruz. Te pertence. Você tem o bilhete que diz assim, passagem gratuita, porque alguém já pagou por você. Diga graças a Deus por isso. É por isso que você tem que bater o pé, se posicionar. Verso 8, diz assim, que Deus derramou, volta o 7, eu vou ler o 7 de novo, perdão, Everton. No qual temos a redenção, o resgate por um preço, que foi pago pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segue, verso 8. Que Deus derramou abundantemente, eu estou ligeiro aqui, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Pode seguir, pode o 9, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Presta atenção, desvendar, gente, tirar o véu que nos cobria, sair de trás do muro,
soprar nuvem para que você veja a olho nu, para que você enxerga. No caso, desvendar aqui é tirar o véu, desvelar, revelar, mostrar para a gente o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, segundo o seu autoconselho, o seu próprio conselho, sua própria decisão, o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Jesus. Ele decide fazer isso por nós. Verso 10, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, há cerca de 2000 anos atrás, no tempo determinado, embora Deus já tivesse todo um projeto antes da criação do mundo, tudo preparado, existiu um tempo propício, um tempo próprio, na dispensação da plenitude dos tempos, nós podemos dizer, no centro da balança, no centro do disco, no centro de equilíbrio, não é? De fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Volta aqui. Presta atenção. Lá em Efésios, nós não vamos para o capítulo 2, vai ficar aqui no 1, mas diz assim que você está assentado em lugares celestiais com Cristo. Você já pensou nisso? Deus não resolve as coisas. Sabe onde começou o pecado, gente? O primeiro pecado no universo? Lá no céu. Jesus, quando vem na terra, ele cumpre um propósito e resolve tudo, tanto aqui quanto lá. Depois ele ascende ao céu, sobe com corpo humano, e está lá sentado um homem na presença, à direita do Pai, a direita que significa autoridade, ele tem autoridade, está lá sentado e você está com ele agora, ele te representa diante do Pai. Diga graças a Deus, isso é demais, está tudo resolvido. Presta atenção, quando você sair daqui, se você partir hoje e você chega lá, estão te esperando, a porta vai se abrir, seja bem-vindo, vinde benditos do meu Pai, para o apartamento, todo mundo vai morar em cobertura. Gente, a parte de baixo é só torres, porque só tem cobertura. Glória! Você não vai ter problema para criar cachorro, nem criar galo. Pode. Fica tranquilo, não é? De fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso de número 11. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha aqui para mim um pouquinho, a palavra predestinado nunca você vai encontrar dentro da Bíblia no singular, porque não sou eu que sou predestinado individualmente, não é você. Não é essa questão da predestinação, como se o cara vai viver a vida inteira pecando, aí no último dia está predestinado a ir para o céu, aí agora vai para o céu. Esquece, não. A palavra predestinado você vai encontrar sempre no plural, porque predestinado é a igreja. Assim como que estava predestinado a passar pelo dilúvio, não era a família de Noé, não eram os filhos, não era a esposa, não era o povo da época, não era predestinado a passar pelo dilúvio, preparado para enfrentar e vencer o dilúvio, era a arca. Quem entrou na arca entrou no projeto da predestinação da arca. Jesus, predestinado, foi gerado lá atrás, antes da fundação do mundo. Vai acontecer isso, e até o final. Predestinado. Quem está predestinado? Aquele que está em Cristo, porque o plano de Deus te alcançou, então você entra. 8 pessoas entraram na arca, a arca se fecha, quando você olha, só vê a arca estava predestinada. Quem está dentro da arca, está dentro do projeto de predestinação. Quem está dentro da arca, saiu da arca, predestina cão. Dentro da arca, vai para o outro lado, tem uma terra nova. Tomar suco de uva com Noé, presta atenção. Equilibrado. Tomar como ele não, porque Noé tomou e ficou bêbado.
tão feliz, eu também ficaria feliz. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, verso 12. A fim, com o propósito, com o objetivo de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Pode ir, 13. Em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e acreditaram nisso e receberam isso, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, ou com o Santo Espírito da promessa. Presta atenção, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, verso 14, conclui esse verso, o qual é o penhor, é a primeira parte, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor. O Espírito Santo te leva a pequenas experiências com o que há de vir. Aleluia! Ele te coloca num pedacinho do terreno da eternidade com Deus. Diga amém! Você experimenta essa glória. Aleluia. Sabe aquela agora que não quer mais voltar? Sabe aquelas pessoas que diz que morreram e não quiseram mais voltar? Não quero ir, Senhor. Mas tem um projeto. Não quero ir, Senhor. Mas tem um projeto. Ainda bem que Deus é perfeito, porque pense, um filho dizendo, papai, quero ficar com você, papai, quero ficar com você, papai. E a gente que é pai humano, natural, né? Com tantas fraquezas, quer ficar segurando, pensa, Deus mandando o filho de volta, vai que eu tenho um projeto, vai que não acabou o seu tempo, vai que não acabou o seu tempo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi dado como penhor, como se fosse uma primeira parcela, para te levar a experiências, para te revelar o que tem pela frente, o que te aguarda. A tua verdadeira esperança tem que ser essa, estar com o Pai. Quero estar com o Pai, quero vê-lo como Ele me vê, quero viver com Ele como Ele tenha dessa mesma intensidade, sem obscuridade, sem visão turva, sem desvios. Meu Deus, aleluia, quero te ver na glória. Matos Nascimento, canta assim, como é que é? O pessoal já reclamou, não vou cantar. Assim, você já pensou, irmão, como vai ser na glória? Você já pensou, irmão, como vai ser na glória? É anjo para todo lado e o crente da vitória. Nós estamos, gente, nos preparando para a bendita esperança da vida eterna, estar eternamente com Ele. Você está sendo preparado, está sendo adornado. É por isso que todos os dias, num relacionamento com Deus, você fica mais bonito e mais bonita. É verdade, gente. É verdade. Nós temos que parar de nos acostumar, sabe? Aí quando você se acostuma, você para de crescer. Você tem que olhar no espelho e dizer, caramba, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Ser grato, um espírito grato vê as coisas, gente. Um coração grato vê as coisas espirituais. Uma pessoa que é grata, uma pessoa que está sempre em gratidão, ela vê as coisas acontecendo. Porque ela vai desenvolvendo motivo para agradecer. Ela vê as coisas, ela agradece a tudo. Ela agradece, muito obrigado. Viu o favor de Deus, a Bíblia diz, reconhece Ele em todos os teus caminhos. Viu o favor de Deus naquele médico, viu o favor de Deus naquele cobrador, viu o favor de Deus naquele caixa do banco, ou naquele caixa do supermercado. Eu vi o favor de Deus naquele vendedor de mandioca na rua, eu vi o favor. Cara, gratidão, obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, Pai. Olhar, se ver no espelho e dizer obrigado, Pai. Você começa a vislumbrar, sabe? Aquela tela que está um pouquinho acima de você, que você de vez em quando dá uma olhada para ela assim, ela, né, Jeff? Ele é o penhor da sua herança, a garantia da sua possessão em Deus, né? Então, essa percepção, deixa eu ir aqui para o texto, não sei se eu vou entrar no texto, né? Tem tanta coisa para falar. Essa percepção da salvação, que hoje circula, que hoje está dentro do campo da igreja, ela está muito ligada aqui à Terra. As pessoas estão presas a esse planeta, a essa Terra. Eu estava vendo ontem um vídeo que o pessoal postou como engraçado, mas um rapaz que foi lá tomar uma injeção, um homem, né? Um homem
barba na cara, chorando e gritando, eu quero minha mãe, eu vou morrer, não, eu vou morrer. E eu fiquei pensando, as pessoas dando risada e zoando, e eu fiquei pensando, meu Deus, como o ser humano está agarrado aqui, está com medo de morrer. Está agarrado a essa terra, eles não querem soltar, eles não querem largar, eles não, sabe? Então, por isso, Jesus disse, aquele que abrir mão, aborrecer a sua vida neste mundo, ganhará a vida. Jesus está dizendo, cara, desapega, OLX, solta, abre mão do orgulho, abre mão da arrogância, abre mão sabe, todas essas coisas que você quer ter controle, abre mão, desapega, deixa fluir, mantenha os teus olhos lá no futuro, lá na frente, mantenha-se lá na frente, pelo amor de Deus, não é? Nós não temos muito tempo, não é? Filipenses 2:12, a semana passada eu trouxe aqueles 3 pontos, 4 pontos, sobre a importância, sobre a salvação, né? Que Deus não operou sobre nós uma salvação, um resgate como um desconhecido que vai lá, ajuda e sai fora. Não, Deus nos amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma ação isolada, é uma ação deliberada, uma escolha de Deus, tem um conselho de Deus, tem um caminho de Deus junto, tem todo um estudo de Deus, tem uma preparação de Deus, tem uma paixão de Deus empenhada, tem uma dedicação. Tudo isso, gente. E nós encerramos com esse ponto sobre a questão da salvação. É um projeto a ser desenvolvido. Por quê? A ser desenvolvido. Embora você seja filho, você esteja salvo, mas você desenvolve essa salvação. Exatamente por isso, porque é uma preparação, você está sendo preparado para um encontro maravilhoso, o ápice, sabe? A tônica, como diz o guia, da salvação é o encontro com o noivo, gente. Esse é o ápice, é o ponto final. A noiva está sendo adornada. Paulo disse, eu estou adornando vocês como quem adorna uma noiva, porque é uma cultura diferente, é um país diferente, é uma política diferente, é um reino diferente, tudo diferente. Você está sendo trabalhado para quando chega lá desfrutar. Gente, todo o projeto de Deus, o que muita gente pensa que é lei, que são regras, que são... tem que fazer isso, tem que ser crente é não fazer isso. Gente, é porque o que está preparado para ser... para a sua vida, para a sua habitação eterna, é algo assim glorioso. Glorioso. Eu fico imaginando, é por isso que tem uma igreja que diz que a pessoa vai para o primeiro céu, porque ela não está preparada para o terceiro, porque o terceiro céu é show. A primeiro céu, se prepara, passou na prova, né? Vestibular e tudo, Enem. O Enem Enem vai conseguir. Segundo céu, passou na prova de novo, aí terceiro. No pensamento tem que ter uma preparação. Na verdade, está tudo aqui, sendo preparado a palavra. Meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação, ou outra tradução, desenvolvei na revista atualizada, a salvação de vocês com temor e tremor, com reverência, sabe? Com reverência e reconhecimento da glória. Pois é Deus, é Ele quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Presta atenção, gente. Não é de acordo com regras de leis, não, é de acordo com a boa vontade de Deus. Por que de acordo com a boa vontade de Deus? Porque é um pai lidando com filhos. É um pai lidando com filhos. É espetacular você ver um pai ensinando os filhos, preparando os filhos para o futuro através dos ensinos e disciplinas, porque a plataforma que esse pai usa é o amor. Ele enxerga a vitória da sua descendência no trabalho que ele está realizando aqui. Glória a Deus.
Por isso que é baseado na boa vontade de Deus. É algo que Ele quer. Deus quer me ensinar, Deus quer me guiar, Deus quer me dirigir, Deus quer estar comigo, Deus quer se manifestar através de mim, Deus quer me transformar, porque Ele me quer no final. Ele já me tem, né? Quais áreas Deus atua em suas vidas? Aí tem esse campo grande da salvação, né? A gente precisa saber quais áreas, porque por muito tempo, eu mesmo por muito tempo entendi a salvação como sendo apenas um resgate para ir para o céu, somente. Poderia viver aqui desgraçadamente, sofrendo, amargurado, doente, e pegava algumas doenças, a disciplina de Deus. Essa gripe, Deus, para eu não sair de casa. Deus colocou essa gripe em mim. Essa dor na perna é para mim não correr, andar devagar. Entendeu, gente? Quantas vezes? Né? Então a gente às vezes não entende quais áreas. Existe um campo maravilhoso da salvação, porque vou repetir: noiva do Cordeiro. Deus está preparando você. Olha. Meu Deus. Não dá. Gênesis, abre a tua Bíblia, porque não vou. Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis 24. Deixa eu ver o verso que eu quero para a gente não... Jesus, me ajuda. Achei. Aqui fala sobre o casamento de Rebeca com Isaac, o filho de Abraão. Abraão se queixou a Deus, Deus fez uma promessa de filho, Abraão falou a Deus que o herdeiro deveria ser Eliezer, e nós temos toda aquela história, mas Eliezer, na verdade, era um servo de Abraão, que foi o mensageiro que Abraão envia para buscar uma esposa para o seu filho, lá na frente, né, depois que Deus dá a promessa de Isaac. Aí, Eliezer vai buscar uma esposa no meio da família de Abraão. Lá se encontra com Rebeca. E ele fez toda uma prova, depois vocês leem o capítulo 24 inteiro. Ele fez toda uma prova, se eu chegar na fonte e a pessoa oferecer água para os meus cavalos, porque não era comum uma mulher falar com um homem em público, que não o conhecesse, se ela se dirigir era errado. Então, se ela oferecer água para os meus cavalos, então essa é a pessoa. E, por fim, acontece tudo isso, porque havia uma direção de Deus. E aí, ele conta toda a história. O pai da menina concorda, só para resumir, e ele conta a história, e o pai da menina concorda, a menina concorda em casar-se com Isaac, concorda. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada, o verso de número 46, né? Ele conta toda a história, ele vem contando toda a história assim: e ela apressou-se, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, também darei a beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? E respondeu: filha de Betuel, filho de Naô e Milca. Então lhe pus, dá uma olhada, no momento em que ela concorda, no momento em que ela aceita, olha o que ele diz: lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Começa o adorno. Oh, glória! Começa o adorno, gente. Começa a preparar a noiva. Porque tem um noivo lá em casa esperando. Tem um noivo lá em casa esperando. Vocês não entendem isso. Misericórdia. Né? 48. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho, não é? E direito, a fim de tomar para um filho meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haver de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-me saber. Se não, declarei-me para que eu vá
ou para a direita ou para a esquerda. Então Labão respondeu, Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos dizer fora da sua verdade. Eis que Rebeca, na tua presença, toma e vai-te, e ela seja a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Aí você vê, 52, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Olha aí, gente. Sabe quem está fazendo isso? Sabe esse servo de Abraão? Quem está aqui operando como servo? O Espírito Santo, com a tua vida. Olha aí o que ele fez, ó. E tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes, fale comigo assim, ricos presentes, a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte ao meu senhor. Presta atenção, gente. Adorno. É legal, porque depois, se você continuar lendo aqui, até o final, vai ver que Rebeca vem de lá para cá. Quando Isaac olha de longe, vem aquela noiva adornada com joias. Eita! A ovelha da frente, chega, vem. Maravilhosa, maravilhosa. Ela cria a surpresa. O que é que ela cria a surpresa? Quando ela vem, ela estava com o véu levantado, quando ela vê, é o meu Senhor, ela baixa o véu, a surpresa. Demais! Até aquele momento ela estava vendo tudo, gente. É a novidade por trás da cortina. Ele está te preparando, né? Entenda isso. Deus está te preparando para o encontro fatídico. O melhor de todos. Ele está te adornando, o Espírito Santo vem trabalhando em você. Desenvolva essa capacidade de ouvi-lo, de seguir, de se relacionar com a palavra, essa palavra que você está ouvindo, essa palavra, essa Bíblia que você tem na mão, no seu celular, seja onde for, que você tem, é o teu manual de desenvolvimento desse trabalho. Ele te presenteia, ele te abençoa. Aqui a palavra, aqui onde eles beberam vinho e festejaram, fala de uma jornada de alegria. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Isso é o reino de Deus. Ei, vamos nos colocar de pé.